Sigam-me na Twitch, o link está no primeiro comentário. Porque é que o Brasil continuou um só e a América Espanhola dividiu-se? Olha, isto aqui é cultura, mano. Isto aqui é história. Vamos aprender. Bora lá, porque o Brasil continuou um só e a América Espanhola dividiu-se após a independência. Isto aqui é verdade, não é? Porque se vocês forem ver, o Brasil é o único país de língua portuguesa da América do Sul e os outros países são quase todos de língua espanhola e não são um só, dividiram-se depois da independência e o Brasil não se dividiu. Por isso é que é tão grande. Interessante, vamos ver isto. BBC News Brasil. Bora lá. No século XV, a Espanha e Portugal eram as grandes potências marítimas que disputavam o controle comercial e religioso do mundo. Pois é. Quando Cristóvão Colombo voltou Velhos tempos, quando Portugal era uma superpotência. da sua primeira viagem à América, começou uma disputa entre os dois reinos, mediada pela Igreja Católica, para ver quem tinha o direito sobre esses territórios. Depois de duras negociações, eles concordaram em dividir o Tratado de globo. Tordesilhas, não é? Ainda me lembro das minhas aulas de história. Vocês pensam o quê? Eu sou um homem de cultura. Para isso, traçaram uma linha que dividia as Yeah. zonas de navegação do Oceano Atlântico e o chamado Novo Mundo, com o Tratado de Tordesilhas. O acordo dizia que tudo que ficava a leste dessa linha divisória passaria para as mãos da coroa portuguesa e tudo a oeste ficaria nas mãos da coroa espanhola. É por causa dele que, quando Pedro Álvares Cabral chegou à atual costa da Bahia em 1500, o Brasil ficou sob o controle de Portugal. Os dois Pois impérios é. coloniais dominaram a maior parte. Aliás, dizem que... eu acho que as pessoas aqui em Portugal, não sei se o rei ou os nobres, não sei, pessoas importantes na época, já sabiam basicamente que existiam terras na zona onde hoje em dia fica o Brasil, naquela região. Eles já sabiam que existiam lá terras e então eles insistiram para mover a linha do tratado mais para o oeste, de modo a apanhar também aquela parte do Brasil. Eu acho que... não sei, eu já ouvi falar qualquer coisa, não sei se isso está correto, mas acho que sim. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Parte do continente durante mais de 300 anos, mas terminaram de maneira muito diferente. Ao se tornar independente, a América Espanhola se dividiu em muitos países e a portuguesa se manteve em um só. Mas por Pois quê? é. Não sei. Para entender os rumos diferentes tomados pelo Brasil e pelo resto da América Latina, É o tratado mais falso do mundo? Por que é que diz isso? é importante falar das diferenças gerais entre os dois impérios, a partir da metade do século XVIII. A primeira dessas diferenças é a organização dos territórios. Para facilitar seu controle, Portugal tinha separado a colônia em duas, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Essa divisão foi feita pensando em integrar melhor o interior da colônia ao comércio português no Oceano Atlântico. As correntes marítimas fazem com que, a partir do Maranhão, seja mais rápido navegar até Lisboa. O Estado do Brasil estava dividido em capitanias gerais, cujos centros de poder se concentravam principalmente em cidades costeiras, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Era relativamente fácil viajar de uma a outra em comparação com o Império Espanhol, e isso facilitava que houvesse relação entre as elites políticas nesses centros de poder. Já a América Espanhola era Pois, a América Espanhola, se vocês repararem, eu acho que é difícil governar uma coisa destas, porque mesmo a forma do território, tipo, começa aqui, depois vem, contorna, tipo, o Brasil aqui à volta, e depois vem aqui por cima para a América Central, para a América do Norte. Não sei, acho que não era muito fácil conseguir administrar este território. Se calhar foi uma das razões pelas quais isto se dividiu, né? muito mais extensa, e a forma como estava dividida, inclusive geograficamente, era mais complexa e fragmentada. Ela se estendia do que hoje é parte dos Estados Unidos até o Cone Sul, e se dividia em 4 grandes vice-reinos e 4 capitanias gerais. E o fato de que a Espanha não permitia que eles tivessem relações comerciais entre si durante séculos fez com que tivessem poucos laços e fossem administrados de maneira localizada. Outro elemento importante era a Igreja Católica. Em ambas as colônias, ela tinha um papel fundamental no controle da vida cotidiana e política. No Brasil, ela tinha uma estrutura unificada em torno do arcebispado da Bahia. Isso reforçava os laços entre as partes diferentes do território português, que respondiam a um só centro religioso. Já na América Espanhola, a igreja estava dividida em 5 arcebispados, o que contribuía para que a organização dos territórios fosse ainda mais independente. Mas e as pessoas?
Bom, as duas sociedades eram formadas principalmente por uma elite minoritária de ascendência europeia, uma enorme população de mestiços que transitavam entre estratos sociais e trabalhadores escravizados, indígenas e africanos. E ambas as sociedades também estavam, é claro, sujeitas ao poder de um rei, que ficava do outro lado do Oceano Atlântico. A América Espanhola era comandada pela dinastia dos Bourbon e a portuguesa pela dos Bragança. Pois é. Outra diferença entre as colônias era a maneira como as elites políticas dividiam o poder. O poder político Aliás, a dinastia de Bragança foi a última, acho eu. das elites brasileiras estava baseado no controle de terras por uma oligarquia de grandes proprietários e do aparato burocrático por juízes, advogados e funcionários públicos. Mas a educação dos burocratas acontecia principalmente em Coimbra, em Portugal, já que a coroa portuguesa não permitia a abertura de universidades no Brasil. Era uma forma de manter o controle intelectual sobre as elites e evitar que o ambiente da universidade fomentasse ideias de independência. Mas essa experiência conjunta como estudantes em Portugal também ajudou a criar relações entre as diferentes elites locais brasileiras e aprofundou a sua identificação com a metrópole. Ou seja, parece que havia mais união, não é? Parece que havia mais, de certa forma, não sei se isto está correto o que eu estou a dizer, não é? Eu não sou historiador, mas eu acho que, de certa forma, parece que havia mais unidade territorial, digamos assim, e cultural entre as pessoas de todas as regiões do Brasil. E na Espanha, ou seja, nas colónias espanholas, as coisas não eram bem assim, não é? Parece que cada região foi-se distanciando das outras com o passar do tempo. Eu acho que tem mais a ver com isso, não é? Mais altas, os reinóis, como eram chamados os nascidos em Portugal, costumavam ocupar os cargos mais altos da administração pública. Havia tensão entre reinóis e brasileiros em algumas regiões, mas no século XVIII essa rivalidade tinha sido, em grande parte, neutralizada pela coroa portuguesa por meio de decretos que foram ampliando o acesso dos brasileiros ao poder político local. E isso é importante porque foi justamente o contrário do que aconteceu na América Espanhola. Lá, essa diferença social entre as elites era muito mais marcada. De um lado, estavam os peninsulares. Eles vinham da Espanha e eram a minoria que ocupava os altos cargos políticos e administrativos. Do outro, estavam os espanhóis nascidos na América, chamados de crioulos. Muitos eram proprietários de terras, pecuaristas ou comerciantes. Em meados do século XVIII, eles eram os que tinham o poder econômico. Ou seja, na Espanha, nas colónias espanholas, havia mais elitismo, né? Tipo as elites, aqueles que vinham da Espanha mesmo, digamos da Península Ibérica, é que eram os mais importantes, eram os que podiam governar as coisas sem grandes problemas, né? Eram tipo os reis dali, entre aspas. E os que eram nascidos lá, não. Eram postos mais de parte. Eu estou a perceber, basicamente. Faz sentido que isso tenha sido uma razão para as coisas terem sido assim. Mesmo assim, ocupavam os postos mais baixos da administração e se sentiam discriminados, porque apesar de serem espanhóis e de terem recursos, não estavam nos altos níveis do governo. Essa percepção piorou depois das reformas do rei Carlos III. As mudanças durante seu reinado incluíram a reestruturação da administração colonial e o aumento de impostos sobre as colônias. Uma das razões para isso é que a Espanha passava por uma profunda crise econômica e precisava de dinheiro para financiar guerras contra outras potências, como a Inglaterra. Mas a subida dos impostos causou mais indignação nos crioulos contra o que viam como a exploração dos seus lucros pela coroa. Além disso, ao contrário do que ocorreu no Brasil, as reformas significaram que os crioulos passaram a perder espaço no... Igual aos burgueses que não tinham o mesmo prestígio dos nobres. Pois... A Casa de Bragança foi a última casa real de Portugal. Já Bourbon reina na Espanha até hoje. Pois é. Pois é, não é? O atual rei espanhol ainda é dessa dinastia. Da dinastia de Bourbon. O poder local para os peninsulares. Esse contexto favoreceu uma organização das elites crioulas que mais tarde liderariam os movimentos de independência. Durante esses anos, também começaram a circular nas Américas ideias que questionavam a autoridade das monarquias europeias e da Igreja, promovidas pelas guerras de independência nos Estados Unidos e no Haiti e pela Revolução Francesa. Em meio a tudo isso, as guerras napoleônicas acabaram sendo um ponto de inflexão na relação entre as coroas ibéricas e suas colônias americanas. Vamos começar pelo que aconteceu no território português, que a essa altura já estava unificado em um só estado, o do Brasil. Em 1808, as tropas de Napoleão invadiram Portugal e a família real fugiu para o Rio de Janeiro. O rei Dom João VI levou consigo toda a corte,
os arquivos, a tesouraria, as bibliotecas reais e cerca de 15 mil pessoas. E isso é muito significativo para entender a unidade do Brasil. A chegada dos Bragança na colônia era um caso único no mundo. Nunca antes um monarca europeu tinha se mudado com a corte para a América. Pois é. No próprio E o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, não é? Esta história já é muito conhecida. interesse da monarquia, é claro, Dom João aboliu o monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil, abriu os portos e permitiu que a colônia manufaturasse produtos. E o rei deu um passo além. Criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, o Brasil passava oficialmente a ser o novo centro da coroa e o Rio de Janeiro a capital do Império. Lá foram estabelecidas instituições importantes, como o Conselho de Estado e a Corte Suprema, entre outras. E também foram abertas as primeiras universidades. Com o fim da dominação francesa, aumentou a pressão em Portugal para que Dom João VI voltasse a Lisboa e criasse uma monarquia constitucional. Ele voltou em 1821 e deixou em seu lugar seu filho, Dom Pedro. Mas as cortes portuguesas também pressionavam para que o Brasil voltasse a seu status de colônia e exigiam a volta também de Dom Pedro. Pois isto aqui é que exigiu a maior revolta, não é? Eu acho que foi a partir daqui que basicamente começaram a surgir mais movimentos de independência no Brasil, acho eu. Porque basicamente o Brasil já tinha alcançado um certo status, já era um reino, e eles queriam que voltasse a ser uma colónia. Isso aí, é claro que as pessoas de lá do Brasil não gostaram nada. Por receio de que ele liderasse um movimento independentista. Mas as batalhas contra os portugueses já tinham começado em Pernambuco em 1821, e Dom Pedro acabou desafiando a corte e declarando a independência do Brasil em 1822. Essa foi talvez a principal razão pela qual o Brasil chegou unificado ao momento da sua independência de Portugal. A independência foi feita com a participação da mesma família real portuguesa, que já tinha uma Portugal foi o primeiro país a ter uma capital fora da Europa. Pois é. corte e instituições estabelecidas Primeiro país na europeu, colônia. não é? E que também tinha a experiência de reprimir revoltas das elites locais que nos anos anteriores tinham tentado conseguir mais autonomia e pagar menos impostos. Mas como o Brasil conseguiu se manter como um só país depois da independência? Bom, o Brasil era o país do mundo com mais escravos, e a independência recente do Haiti, que foi liderada por escravos, assustava uma parte das elites. O estabelecimento de uma nova monarquia central, com Dom Pedro I como imperador, era uma forma de garantir a ordem pública diante de uma revolta em potencial dos escravos. Durante o Império, houve rebeliões que tentaram separar partes do Brasil ou convertê-las em repúblicas, como a Confederação do Equador, em Pernambuco, a Sabinada, na Bahia, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Mas as elites locais não apoiaram completamente esses movimentos, por medo de que uma desordem social ameaçasse o seu poder. Por isso foi mais fácil para a coroa reprimi-las, ou seja, apesar das diferenças regionais, ter um país unificado sob um único governo naquele momento fez com que as elites conseguissem manter seus privilégios e a estrutura da escravidão. E como a invasão napoleônica impactou a América Espanhola? Napoleão Bonaparte também invadiu a Espanha em 1808. O rei Carlos IV e seu filho Fernando VII abdicaram do trono em favor do general francês. E Napoleão cedeu o trono a seu irmão, que foi coroado como José I. Mas nas colônias, a elite crioula não reconheceu o novo monarca francês. Isso deixou um vazio de poder no território espanhol, que os crioulos aproveitaram para criar seus próprios governos locais. Ok, então foi basicamente por causa disto, não é? Houve um vazio de poder e então eles disseram, bem, vamos fazer o nosso próprio país. Acho que foi muito assim, não é? E promover movimentos de emancipação. Foi assim que em 1809 começou uma onda independentista, que levou o continente a um longo e complexo processo de fragmentação. Diferentemente dos vizinhos brasileiros, os hispânicos não tinham uma experiência compartilhada de governo único. Além disso, nenhum dos novos centros de poder que surgiram durante essa época, como o México ou Buenos Aires, tinha poder militar para reunir todo o território sob sua liderança. Quando Fernando VII voltou ao poder em 1814, ele tentou submeter outra vez as colônias à coroa espanhola. Não vai funcionar, é claro que não. Uma coisa que nós já aprendemos com a história é que se uma colónia deixa de ser uma colónia e passa a ter um status maior, depois, quando alguém quiser fazê-los voltar a ser uma colónia, as pessoas vão se revoltar. Aconteceu isso no Brasil e imagino eu que também tenha acontecido na América Espanhola, não é? Na América Latina. É claro, mano. É claro, eles não querem voltar outra vez a ser uma colónia.
em vez de garantir a autonomia que elas tinham estabelecido depois de alguns anos de autogoverno. Só que essa decisão aprofundou o ressentimento das elites crioulas e deu mais força aos movimentos de independência. Mas a essa altura, as colônias já estavam tão fragmentadas que foi impossível estabelecer um só país. As sangrentas guerras de independência na região durariam ainda muitos anos. Dá para fazer outro vídeo só sobre isso. Mas apesar das divisões entre os territórios espanhóis, também houve propostas de criação de grandes estados. Essas propostas variavam de uma união de repúblicas, como a Grande Colômbia, formada pelos atuais... Pois é, isto foi um país, não é? A Grande Colômbia era um país, mas acabou. Acho que era... Se eu não me engano, eu já vi qualquer coisa, eu não sou o maior especialista nisto, mas eu acho que era o Equador, a Colômbia e a Venezuela, não é? Acho que eram estes 3 países. Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá. E o Panamá também, ok. Faltava o Panamá. De criar monarquias comandadas por reis vindos de uma família real europeia, como as Províncias Unidas do Rio da Prata, que terminariam se tornando Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Todas elas fracassaram e do território espanhol acabaram surgindo 18 países. O último foi o Panamá, em 1903. No Brasil, todo o período imperial foi marcado por tentativas de criar o imaginário de uma identidade nacional e reprimir violentamente os movimentos contrários a essa ideia. Isso continuou mesmo após a proclamação da República em 1889. As independências das colônias de Espanha e Portugal nas Américas foram só o início de um processo que continuou até o século XX. E o seu impacto na política, na economia e na cultura da região é sentido até hoje. Pois é. Mano, muito interessante este vídeo. É isso aí. Se você... Muito nice. Isto também tem uma qualidade muito boa, mas também é normal, porque isto é da BBC. Portanto, uma empresa enorme, portanto, faz todo o sentido que seja assim, mas está muito bacana. Eu não sei se isto vai para o YouTube, mas se isto for para o YouTube, já sabem, pessoal do YouTube, comentem, deixem like, inscrevam-se, sigam-me no Instagram, essas coisas todas, e o link do vídeo original vai estar na descrição. É isso, muito bacana este vídeo. Dá para perceber muita coisa, porque é verdade, mano, se nós formos a ver, a América Portuguesa transformou-se num só país, que é o Brasil, enquanto que a América Espanhola transformou-se num monte deles, dezenas de países. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma muito obrigado aos membros aqui do canal, principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3, e ao Gabriel Silva Monte e ao Josiel Barbosa, que são os membros de nível 2. Muito obrigado a todos os membros, principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.